Boa noite, está começando mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Grupo de estudos que é centrado nos eixos sobre o balanço do movimento comunista nacional e internacional, sobre a realidade brasileira e sobre o marxismo-leninismo-maoísmo. No encontro de hoje, a gente vai debater sobre o texto As Três Frentes da Luta de Classes no Campo Brasileiro, de Alberto Passos de Guimarães. É um texto que ele vem na sequência dos nossos estudos acerca da realidade agrária no Brasil. Comentamos anteriormente o outro texto dele, que teve a presença do João Carvalho, em que a gente debateu sobre a permanência dos elementos pré-capitalistas no campo. E agora a gente vai examinar sobre como que se dá a questão da luta de classes no campo em si, mediante a análise dele. E a gente vai fazer também algumas ressalvas, alguns apontamentos críticos, porque a gente considera que na análise da formação econômica e na análise da formação histórica ele acertou, mas quando ele vai falar sobre os balanços táticos e estratégicos, ele acaba fazendo um apelo para o reformismo. Então, na sequência, a gente também vai fazer um balanço crítico sobre isso. Interessante que esse texto ele versa principalmente sobre a questão materialista, né, da análise sobre a luta de classes, e ele deixa isso marcado desde o início. É muito interessante esse ponto de partida, porque ele bota como base, né, uma perspectiva de fato marxista para a gente compreender as contradições no campo e também compreendendo o materialismo dialético, o materialismo histórico, como uma ferramenta para efetivar as revoluções como um todo. E nesse sentido, ele marca que a contradição com o imperialismo é a contradição principal que a gente evidencia, tendo essa contradição entre imperialismo e nação, e que ela também se manifesta como a contradição principal no campo. Porque, por mais que a gente examine que no campo existem elementos pré-capitalistas, que existem elementos e resquícios de semi-feudalidade nas relações, tanto de poder quanto nas relações econômicas, a luta de classes no campo ela se manifesta também tendo como principal, como contradição principal, a luta contra o imperialismo. E nessa situação, ele vai marcar que as perspectivas que se tinha acerca da realidade no campo, das perspectivas das revoluções no campo, feitas pelos marxistas, elas eram importantes, principalmente as abordadas por Lenin, em que versava sobre um duplo elemento, né, da frente dos camponeses, tanto contra o feudalismo em si, e também dos assalariados contra a burguesia agrícola, que se formava, ao contrário do que se evidenciava na Rússia, que era uma nação imperialista que tinha essas contradições inerentes ainda. Aqui somos uma nação que é dominada pelo imperialismo. Então, nessa perspectiva, as frentes de luta no campo, elas têm que centrar também sobre essa questão que é a luta anti-imperialista, porque o imperialismo no campo é a questão principal que vai tornar aguda também as outras questões latentes, e só solucionando a contradição principal, que é o imperialismo e as suas dominações, que também se supera as outras contradições que são evidentes, e principalmente a, esses resquícios de semi-feudalidade, de elementos pré-capitalistas, enfim. Só através desse embate contra o imperialismo
que vai solucionar essas questões. Importante que ele vai fazer também um balanço de como que vão se dar essas questões. Ele vai falar que a questão é completamente interligada e dialética na luta do campesinato nas três esferas. Ele vai falar que a luta contra o imperialismo no campo, ela também vai tornar aguda também, aguçada, a luta contra o latifúndio. Ele vai dizer também que a luta dos camponeses assalariados e semi-assalariados, ele vai tornar aguda também a luta contra o imperialismo e a luta contra o latifúndio, e que, por sua vez, a luta contra o latifúndio ela vai tornar aguda também a luta contra a burguesia no campo, contra o imperialismo, enfim, contra todos esses elementos interligados. Ele vai deixar marcado sobre a dialética na luta de classes no campo, e esses apontamentos deles são de extrema importância. Ele vai falar também sobre as transformações burguesas e as forças motrizes. Ele vai falar também sobre como que se dá essas questões das novas classes em ascensão, elas alavancarem, né, de fato, os desenvolvimentos sociais, que é isso que o marxismo prega, que a luta de classes é o motor da história, a força motriz da história. E ele vai falar que nas tarefas que incumbem nas forças progressistas e revolucionárias no Brasil, estão as tarefas democráticas que versam sobre o campo como um todo. Ou seja, a gente falar sobre a Revolução Brasileira, objetivamente, a gente tem que falar também sobre as questões sobre reforma agrária, sobre as tarefas que são essencialmente burguesas em conteúdo, mas que na prática elas só podem ser levadas a cabo pelo proletariado e pelas classes que são aliadas ao proletariado. Da mesma forma que o Lenin ele vai abordar sobre a Revolução Russa, da mesma forma que Mao Tse-tung vai abordar também na Revolução Anticolonial que ele moveu na China, e da mesma forma que foi feita, enfim, nas revoluções anticoloniais no geral. Nesse sentido, ele vai trazer uma citação importante aqui do Lenin, né, que vai falar sobre a libertação do desenvolvimento burguês no campo russo e de uma condição também de tornar plena a luta de classes no campo, né? Lenin ele ia marcar que o proletariado distingue-se precisamente das outras classes oprimidas pela burguesia e opostas a esta última por basear suas esperanças não sobre uma interrupção do desenvolvimento burguês, não sobre o enfraquecimento ou atenuação da luta de classes, mas ao contrário, sobre o seu desenvolvimento mais completo e mais livre, sobre a aceleração do processo burguês. Numa sociedade capitalista em desenvolvimento, é impossível suprimir os vestígios da servidão que entrava o progresso, sem reforçar e consolidar com isso a burguesia. Então, nesse sentido, fica marcado que não necessariamente a gente contrapor sobre o que é reacionário de fato do status quo burguês significa uma negação no geral, mas marcando que o proletariado ele tem uma tarefa histórica de desenvolver as relações que não foram desenvolvidas, por sua vez, pela burguesia, porque as relações que a burguesia engendraram no Brasil foram relações diversas das relações que ela engendrou também nas grandes potências imperialistas, principalmente na Revolução Francesa, na Revolução Americana, que, de fato, estabeleceu um ponto de partida revolucionário em relação à ordem feudal, que, pelo contrário, no Brasil, a burguesia aqui formada e a forma com que o capital se desenvolveu no Brasil, ela se deu mediante ao assentamento dessas bases dos elementos retrógrados, desses elementos feudais, e que os resquícios desses elementos hoje constituem como um entrave para o desenvolvimento das nossas forças produtivas, do desenvolvimento da nossa nação como um todo, e que é um elo entre essa dominação do imperialismo. Então, essa citação do Lenin ela é bastante importante nesse sentido da gente
entender o proletariado como a força motriz dessas mudanças, que objetivamente elas são mudanças que precisam do desenvolvimento nacional democrático, de fato, e que objetivamente seria uma tarefa burguesa, mas que só pode ser levada a cabo pelo proletariado e pelas classes em aliança. E nessa perspectiva foi muito importante esse apontamento que ele fez sobre a questão agrária e as forças da nossa revolução como um todo. Depois ele vai falar sobre o caminho reformista e o caminho revolucionário, e é nesse sentido que a gente vai fazer certa ressalva. Porque, de fato, quando ele vai aportar que o caráter revolucionário está no conteúdo, não na forma, de fato é um apontamento importante a se fazer. No entanto, quando ele vai desenvolver essas concepções, ele acaba por ser influenciado pelas teses, né? As teses de 58 e tal, e que ele faz um apelo ao reformismo, e considerando que o reformismo, que a via pacífica, ela seria um ponto de partida que ainda era inicial, mas que deveria ser desenvolvido e progressivamente se desenvolveria no curso da luta de classes no campo do Brasil. Então a gente considera que esse ponto de partida de análise dele estava equivocado, era um apelo ao reformismo, um erro de análise em si, e um erro que incorria também num erro de prática sobre os rumos que a luta de classe trilharia pelo campo. Porque ele acabava marcando que a violência ela era marcada pela classe reacionária, pelo latifúndio, pelo imperialismo, e ele não dava uma perspectiva sobre a violência revolucionária, mas ele dava um ponto de partida pacifista sobre a solução dessas contradições no campo. A gente considera que sim, o caráter da reforma agrária, que é principalmente o que a gente está debatendo, é um caráter inerente à Revolução Brasileira. A reforma, mesmo em sentido estrito, ser uma reforma, é uma reforma que tem um conteúdo revolucionário, como o Nelson Werneck Sodré ele vai apontar, e posteriormente a gente vai desenvolver também as concepções nesse sentido, mas que essas tarefas elas só podem ser levadas a cabo através de uma luta revolucionária, porque todas as questões que a violência revolucionária, que a ordem dominante, ela pôs sobre o nosso povo, elas já são latentes, e, enfim, essa questão ela já foi de fato evidenciada no curso dos nossos períodos históricos e principalmente no desenvolvimento das concepções da luta de classes no Brasil. Outro apontamento também que considero ser importante a gente pontuar que ele menospreza a questão do desenvolvimento da consciência de classes no campo. Eu acredito que essa concepção que ele tem é justamente no sentido de contrapor a participação, né, do operário, do proletariado urbano, e, enfim, do envio do proletariado urbano para as zonas rurais, e a partir daí desenvolver as relações estratégicas e desenvolvendo a consciência de classe, mas ele incorre em vários equívocos. A gente vê que, principalmente nos balanços que a gente já estudou sobre a luta de classes no Brasil, a gente vê que, pelo contrário, no campo é que estão presentes grande parte das questões mesmas levadas a cabo nas tarefas da Revolução Brasileira, que no campo a luta de classes é latente, que no campo a luta de classes ela se evidencia de uma forma bem marcante, e que, de fato, os movimentos democráticos por luta pela terra, enfim, são movimentos que estão integrados na perspectiva nessa perspectiva das tarefas que a gente deve levar a cabo na Revolução Nacional Democrática. E nessa perspectiva ele acaba banalizando um pouco o papel do campesinato nesse sentido, mesmo que os apontamentos dele sejam justos no sentido da gente afirmar as nossas bases, enfim, desenvolver também, de fato, um ponto de vista, uma perspectiva revolucionária desses movimentos que são objetivamente democratas e reformistas, no caso, né?
Bom, por enquanto eu vou encerrar minha fala e vou abrir aí para vocês comentarem. Tem alguém falando? Então, para entender quando ele fala essa questão da relação, para a gente descobrir qual que é a contradição principal para a gente combater, é importante que a gente entenda que a drenagem de excedente agrícola para cidades na medida que ela vai se tornando capitalista num país igual ao nosso, né, ela contribui para a dinamização do desenvolvimento do capitalismo nos centros urbanos. E isso é evidente em toda a obra marxista, quando a gente fala sobre a contradição, a oposição antagônica entre a cidade e o campo, né? Na qual no processo da troca mercantil desses excedentes, sempre tem um déficit comercial para a agricultura que acaba gerando esse atraso da agricultura em relação à indústria nos países e à cidade. É, a ligação econômica mercantil entre a cidade e o campo é um critério importante para a gente medir, então, o grau de desenvolvimento do capitalismo no país na medida que a gente vai observando que se o campo vai se desenvolvendo e a cidade vai se desenvolvendo concomitantemente, o campo sempre vai se desenvolver menos do que a cidade, mas nos países de capitalismo avançado, esse campo a área rural, né, ela vai se automatizando cada vez mais e vai se desenvolvendo também e se tornando cada vez mais parecido com as áreas industriais da cidade. O que se observa na acumulação de terras no Brasil, o que ele aponta muito bem, é que o imperialismo ele causa um entrave nesse desenvolvimento do capitalismo no campo, né? Aí é quando a gente fala que ele tem uma análise muito boa para chegar a todas as conclusões erradas, que é por conta desse entrave que existe do imperialismo aqui no nosso país, né? As relações de produção elas se desenvolvem de maneira completamente desigual, ou até mesmo elas não se desenvolvem, no caso, elas voltam para trás, como o exemplo dos canaviais que ele citou no texto, né? Me dá só um minutinho, deixa eu abrir o que eu anotei aqui. Então, o que se observou com o passar do tempo, quando a gente olha essas teses do PCB da época dele, né, que ele corrobora ao longo do texto todo, é que mesmo ele faz uma análise puramente quantitativa, né, dos levantes populares do campo, e que, como o nosso campesinato era incipiente, jovem ainda, a gente ainda não tinha passado por transformações revolucionárias ao longo de milênios de história, como aconteceu na Europa e na Ásia, né? Mas o que a gente observa é que, por, por nós estarmos inseridos numa lógica capitalista neoliberal globalizante, esses desenvolvimentos eles acontecem de maneira mais rápida por conta da influência do imperialismo dentro do nosso próprio país, né? Ao ponto de que, na nossa era, o movimento democrático camponês no nosso país está tão desenvolvido que o Brasil ele suporta os maiores sindicatos rurais do mundo e o maior movimento de massas da América Latina, que é o MST, provando assim que quantitativamente o movimento camponês do Brasil ele é bastante avançado, mas ele ainda assim não deu conta, como o autor previa, de sanar essas contradições internas entre os resquícios feudais e o trabalho e o trabalho no campo. O campo brasileiro, então, ele não perdeu essas características semi-feudais, né, com o desenvolvimento ideológico dessa, desses camponeses. Muito pelo contrário, essas lutas revolucionárias por reformas capitalistas, elas encontraram entraves bem grandes frente ao poder da burguesia compradora e o latifundiário, que se combinam na burguesia burocrática e aparelham as formas revolucionárias de luta. Ou quando eles não aparelham, eles entravam, né? A gente vê que, apesar do governo Lula
e o governo Dilma serem convergentes com o MST, foram os dois governos que menos fizeram reforma agrária. E quando faziam, a gente observa que os assentamentos de camponeses sem terra e tal que aconteceram, eles aconteceram em áreas inacessíveis do latifúndio ou áreas que têm pouca produção. Eu gosto sempre de citar o exemplo do PDS aqui de Macaé, né? Que é mó rolê de chegar, e eu acompanhei a luta deles, tipo, para fazer com que aquela terra lá pudesse produzir, porque eles assentaram essas famílias num brejo, onde eles não conseguem escoar a produção deles direito, eles não conseguem nem plantar nada, porque a terra é basicamente improdutiva, você tem que tratar ela para caramba, com recursos que eles não têm, né? Então, é, apesar de um movimento já estar bem avançado no nosso país, ao contrário do que era na época do Alberto Passos, a gente viu que essas reformas revolucionárias que ele bota, né, não aconteceram do jeito que ele previu, justamente por conta desse aparelhamento da burguesia burocrática do Estado. É, o, o autor, ele, como eu disse antes, né, ele chega a essas conclusões quando ele observa a retirada do capital do estrangeiro dos canaviais brasileiros, que fez com que as condições de vida dos camponeses que trabalhavam nesse meio piorasse, né? Mas ele chega à conclusão errada nessa mesma análise, quando ele percebe que isso seria um desenvolvimento do capitalismo no campo brasileiro, pura e simplesmente porque o capital estrangeiro se retirou dessa área da produção latifundiária em específico. Quando, na verdade, o que aconteceu não foi um desenvolvimento do capitalismo brasileiro, mas sim um aprofundamento das relações pré-capitalistas de trabalho no campo brasileiro. Porque com a retirada do capital estrangeiro do setor de açúcar, o que aconteceu foi um boicote ao açúcar brasileiro, o que jogou esses trabalhadores, o que, obviamente, alavancou o mercado interno do açúcar com os latifundiários, mas aprofundou as relações pré-capitalistas de trabalho no campo, ao ponto da gente ver que o setor canavieiro no Brasil, principalmente aqui no Norte Fluminense, é um dos que mais recebem denúncias de trabalho análogo à escravidão, né? Então, quando ele faz isso, ele acaba por cair no desvio de achar que as reformas democráticas necessárias para os países de terceiro mundo têm a possibilidade de acontecer através das reformas da burguesia degenerada, né, da burguesia nacional, e ao fazer isso, ele acaba ignorando a etapa necessária da nova democracia nas evoluções dos países semicoloniais. E eu queria comentar também que esse erro que ele incorre tanto no sentido de fazer a análise, né, dos movimentos campesinos no Brasil e sobre essa questão quantitativa e qualitativa que ele acaba confundindo bastante, principalmente pelo nosso contexto, e também sobre essa questão da análise dele do caráter de aprofundamento, né, das relações do capitalismo, quando na realidade o que aconteceu foi um recrudescimento das relações pré-capitalistas nesse sentido, que incorre em erros de análise da própria questão levada a cabo pelo proletariado na questão de análise sobre o campo mesmo, né? E da formação das bases do campo, da aliança operário-camponesa, e, enfim, o papel que o proletariado ele desempenha, tanto nas concepções ideológicas que vai guiar esses movimentos com demandas democráticas para uma concepção revolucionária de fato, e também nesse sentido desse equívoco que ele teve na análise das relações capitalistas e tal, e achar que isso foi o desenvolvimento. Enfim, isso também corre no sentido de analisar o que ele mesmo pontuou depois,
que a questão do aviltamento dos preços, dos monopólios, enfim, e toda essa questão com que tanto o imperialismo como o latifúndio eles agem sobre a massa campesina, está uma questão completamente direcionada. Então, a partir do momento que se fazem frentes nesse sentido, de fato, a luta anti-imperialista e a luta contra o latifúndio, elas acabam convergindo. Então, acaba sendo uma questão contraditória, porque ele consegue fazer um panorama depois sobre a ação nessas frentes, mas, na realidade, o diagnóstico que ele dá é completamente equivocado em relação a essa questão. Sim, é o que eu tinha falado anteriormente, né, quando eu comecei a falar sobre a relação entre a cidade e o campo, que no nosso país o autor ele chega a essa conclusão, não nesse texto em específico, mas em outros textos do Alberto Passos, ele chega à conclusão certa que tipo, a relação econômica no nosso país é quebrada por conta dessa dominação imperialista, né, predominante nos latifúndios improdutivos, e ao contrário do que ocorre num sistema capitalista desenvolvido, o capital excedente que é oferido para essa agricultura brasileira, ele não é drenado para os centros urbanos, mas ele vai para o exterior em forma de exportação, pagamento de royalty, que impede a formação do capitalismo nos centros urbanos brasileiros. Então, é um entrave duplo, porque ao contrário daquilo que eu falei no início, de que à medida que as relações capitalistas no campo vão se desenvolvendo, o capitalismo na cidade também se desenvolve aqui, um entrave duplo, porque o nosso campo não se desenvolve por conta desse entrave imperialista, e à medida que o nosso campo não se desenvolve, a gente não consegue desenvolver a nossa cidade, a gente não consegue desenvolver a nossa indústria, porque a nossa agricultura, né, ela se dá em forma de monocultura, que é voltada para exportação, e a maioria consumidora desses insumos eles estão ligados ao imperialismo estrangeiro, e o latifúndio e o agronegócio, né, que está completamente ligado à exportação. E ao passo que os agentes realmente responsáveis pela ligação econômica entre a cidade e o campo, que são os camponeses e a burguesia rural, são entravados e criminalizados, né? Boicotados, inclusive, de todas as maneiras, por conta dessa condição semicolonial do nosso país. E é justamente esse sentido que talvez seja o ponto principal do texto, que a gente pode extrair como importante, né? Que é a questão da contradição contra o imperialismo, ela ser central também no campo. Não só a contradição com o latifúndio em si, mas especificamente a contradição com o imperialismo. Porque, como você demonstrou, isso não afeta tão somente as relações no campo, enfim, o desenvolvimento e tal, da distribuição interna, mas também o desenvolvimento até dos centros urbanos. Então, é algo que está completamente interligado. E eu achei maneiro também nesse final, como ele fala sobre as tarefas empreendidas na luta anti-imperialista. Eu vou citar as tarefas que ele elenca, são 4. A luta contra o aviltamento dos preços nos mercados mundiais dos nossos produtos de exportação, a luta contra os contratos draconianos e todas as demais formas usurárias e espoliadoras de compra de produtos agropecuários, a luta contra as condições monopolísticas de compra e venda de produtos agrícolas ou de produtos fornecidos à agricultura por parte de empresas estrangeiras e seus agentes, e, por fim, a luta pela nacionalização do comércio exterior. Achei bem marcante, porque ele sintetiza de fato como que, de uma só forma, essas frentes elas são integradas tanto na solução dos problemas inerentes a essas relações que o latifúndio impõe, como também essa questão que o imperialismo entrava o desenvolvimento das nossas forças produtivas. Eu acho que eu não lembro de cabeça como é que ele escreveu, mas uma parte bem importante que dá mais aporte teórico, mas dá mais apoio para quem lê, é quando ele define assim, como a avaliação geral do campo de quem está mais perto de um burguês, quem está mais perto de um latifundiário, quem está mais perto de um trabalhador, de um campesino, ele é muito específico. Ele faz aquela divisão de renda-trabalho, de renda
aquela de serviço e a última que era renda salário. E aí ele ainda finaliza muito bem falando de uma questão de um recorte, tipo, até quanto de terra você pode ter sem ser considerado já uma pessoa com uma relação capitalista, tipo, você pode, até 50 acres, que é mais ou menos 50 mil metros quadrados, não lembro de cabeça agora, ainda dá para considerar que você tem um caráter feudal, quase de uma pequena fazenda. E é importante também nesse ponto que ele marca também a questão da grande concentração de terra, tanto do, da burguesia agrícola quanto do próprio latifúndio. E esse caráter é central, porque grande parte das terras que são concentradas, elas são improdutivas, tem esse caráter improdutivo. Quando ao passo que a incipiente e ainda ínfima industrialização, mecanização e tal, que eles aplicam, são utilizados em uma parte que é completamente ligada com a produção de commodities que vão ser enviados para o comércio exterior. E, nesse sentido, a gente examina também que a agricultura familiar, enfim, que é desenvolvida nesses lotes de terra que são menores e não só menores, mas também principalmente a relação de propriedade que é inerente a eles, que ele vai marcar que são, enfim, ou lotes de terras cedidos, ou lotes de terras que são alugados, ou lotes de terras que são, enfim, negociados nessas relações de meagem, enfim, todas essas relações pré-capitalistas que existem no campo em si, né? Que não a assalariada. Elas estão elencadas nessa questão de produção para o consumo nacional. Então, a gente vê que o caráter do abastecimento nacional ele tem esse sentido completamente ligado com a agricultura familiar, com a pequena agricultura, com as ocupações, e até mesmo com esses trabalhadores que desempenham, de fato, essas relações de trabalho mediante a essas relações com latifúndio e tal, do que o grande latifúndio e a burguesia no campo em si, que eles estão completamente ligados à exportação de commodities. Sim, só para trazer uns dados aqui, eu até comentei no episódio que a gente gravou do Econocria com eu, Natão, Pedro e o Thiago, obviamente, sobre esses dados da concentração de terra aqui no Brasil, que o Brasil, segundo o último censo agrário, que é de 2017 e foi divulgado em 2019, tem mais ou menos 5 milhões de imóveis rurais que ocupam 350 milhões de hectares. Só que só 2% desses estabelecimentos ocupam áreas agrícolas com mais de 500 hectares. E esses 2% operam 47% das terras. Então, é quase metade das terras produtivas do Brasil estão na mão de apenas 2% desses proprietários agrícolas. Né? No censo, ele não faz essa diferenciação. A diferenciação do censo é por hectare, bem como o autor falou, né? De estabelecimentos inferiores a 50 hectares e esses latifúndios de 500 para cima, que compõem a massa do trabalho semi-feudal aqui no Brasil. Então, esses latifúndios brasileiros, e não só latifúndios brasileiros, como a gente viu, né, com a influência do imperialismo, também companhias transnacionais, eles compõem 2% desses estabelecimentos agrícolas que são acima de 500 hectares e operam 47% das terras, enquanto os camponeses pobres, médios e ricos e a burguesia rural, né, que é o restante que ele categoriza no livro, no texto, opera apenas 4% das terras, segundo esse censo de 2011. Então, é um disparate muito grande, entendeu? Tipo, 47% das terras para esses latifundiários e essas companhias transnacionais, enquanto esses camponeses médio de pobre, a média ou sem terra, ocupa apenas 4,2%. E o censo, hoje em dia,
bem como na época do Alberto Passos, ainda não dá conta de falar, dentro desses 4,2% de terra desses pequenos proprietários, quais deles realmente, qual a quantidade dessa terra que é realmente deles, que eles não estão, eles não obtiveram por meio de arrendamento ou de meação, que são formas pré-capitalistas de trabalho. Isso quando não são formas ainda mais feudais, né? Acho que seria até útil mencionar, assim, para o querido ouvinte que seja aí, que, tipo, a, com a concentração de terras e a concentração de produção em poucos insumos, que seria, sei lá, soja, milho, que são os gerais, que todo mundo produz, todo mundo consome, é, as revoluções do campo, elas vêm com um caráter que ajuda, tipo, não apenas o campo, e tem uma questão muito forte de ter um desenvolvimento na cidade. Se eles têm uma... Como é que eu posso dizer isso? Tipo, se acaba essa questão de você concentrar tudo em milho, em soja, se você começa a produzir mais, sei lá, arroz, feijão, todos os produtos básicos, não apenas o campo ganha com isso, tipo. Tem a questão do campo, assim, de uma luta nacional, porque eles também lutam pela cidade, sabe? Essa produção de alimentos acaba sendo uma produção global, internacional, querendo ou não. Sim, com certeza. E também o próprio desenvolvimento, né, desse caráter, né, da reforma agrária em si, e, enfim, a demarcação de terras, a distribuição de terras do grande latifúndio e a expropriação dessas terras que são de domínio do imperialismo em si, do capital estrangeiro, também tem o caráter de desenvolver o mercado interno. Então isso é muito importante, porque, que nem vocês comentaram, pô, se grande parte das terras elas estão na mão do latifúndio e dessa burguesia rural, elas são improdutivas e outra parte dessas terras elas são utilizadas para se plantar em monoculturas para exportação. Imagina o potencial que se tem, né, no desenvolvimento pleno das relações que são dessas pessoas que desempenham o trabalho mediante a essas dívidas no campo, arrendamentos em si, enfim, que não tem de fato terra para poder trabalhar, né? Enfim, a terra que eles trabalham, enfim, são praticamente ínfimas em relação ao que é concentrado pelo grande latifúndio, e quando na grande realidade são esses trabalhadores do campo que eles desempenham de fato um caráter objetivo, progressista mesmo, para o desenvolvimento da nossa nação, né? Quando na realidade o grande latifúndio e tudo que ele representa, tudo que ele está ligado, ele desempenha de fato que é um entrave para o nosso desenvolvimento como um todo. Pô, eu tenho umas paradas pra falar, só que eu tô meio estranho, tá ligado? Papo reto. Mas aí eu ia puxar a discussão com vocês pra ver o que vocês têm a dizer sobre. é, Tipo, tem uma parte que o Alberto Passos diz assim, de que o Brasil precisa de transformações progressistas de caráter burguês e que a transformação burguesa se dará com o suporte do proletariado, não exatamente com a liderança, tá ligado? E a transformação se dará na propriedade camponesa e no capitalismo de Estado. E aí ele fala aquela parada que a gente comentou, tipo, que a questão é se alteram ou não as bases do antigo regime, se as transformações que acontecem no campo são não revolucionárias, tipo, e elas são não revolucionárias de acordo com se elas alteram ou não as bases do antigo regime, né? E aí ele dá o exemplo falando que, mais embaixo, assim, no texto, falando que é, podem ter transformações violentas que são reacionárias. Aí ele dá um exemplo lá do latifúndio e tal, a tomada de terras, tipo a grilagem e tudo mais, tá ligado? O próprio desenvolvimento do capitalismo nos países capitalistas desenvolvidos, a tomada de terras e tal, né? E aí, tipo, eu queria saber o que vocês têm a falar sobre isso, tá ligado? É, é, e isso também no meu ponto de vista, tipo assim, como ele fala no começo da Declaração de Março de 58 e tal, cedendo terreno dentro da análise do campo no Brasil pro khrushchevismo, tá ligado? Tipo,
falando da questão assim, realmente o Brasil precisa de transformações democráticas burguesas, mas dizendo que ela se dará simplesmente com o suporte do proletariado e com as classes progressistas, tá ligado? E o que define se ela é revolucionária ou não é simplesmente o conteúdo. E aí ele vai lá e fala assim, mas aí tem lá o, a expropriação do engenho da Galileia, que foi uma expropriação que transformou a terra semi-feudal em terra de propriedade individual, e que é um exemplo da vitória da luta pacífica, tá ligado? Aí era isso, tipo, é uma questão que eu ia colocar mesmo. Pô, nesse trecho que ele comenta sobre isso, ele acaba fazendo um misto do que é uma análise de classe, né, sobre a questão econômica em si, que é a reforma agrária, mas ele também ele se equivoca completamente por deixar o proletariado como subordinado dessas questões que são objetivamente democráticas, óbvio, elas são, isso é indiscutível, mas esse de fato não é o fim, mas se constitui como uma etapa para a consolidação da revolução democrática, entende? E nesse sentido, ele está completamente alinhado ao que foi postulado e tal, nas teses de 58, e fazendo um chamado aberto ao reformismo mesmo. Porque quando a gente vai analisar que o caráter da Revolução Brasileira ela é uma revolução democrática, a gente tem que ter sempre em mente que ela é guiada pelo proletariado. E por ela ser guiada pelo proletariado, que dá o caráter dela ser objetivamente guiada rumo ao socialismo, e que o proletariado ele é a classe dirigente e que é a classe responsável por levar a cabo essas questões que objetivamente não foram levadas a cabo por nenhuma outra classe. Então, a gente compreende que o proletariado ele tem um papel dirigente e que as classes que são aliadas do proletariado, e nesse sentido o campesinato, eles desempenham um papel progressista. E que, objetivamente, a reforma agrária ela tem um conteúdo revolucionário, no sentido da Revolução Brasileira, mas que ela não deve ser subordinada aos moldes do reformismo, que é esse sentido que o Alberto Passos ele tenta fazer uma apologia, né? Ele tenta tirar o caráter revolucionário na luta de classes, ele tenta tirar o caráter de protagonismo do proletariado em dirigir esse processo, da Frente Única e a Aliança Operário-Camponesa, e, enfim, também introduzir essas teses sobre o pacifismo, em considerar de forma unilateral e idealista que o conteúdo por si só é o que importa, quando na realidade a forma indifere se for pacífica ou se for violenta. Pelo contrário, ele faz até um apelo mesmo à forma pacífica. Ele deixa claro que a forma violenta é o que é posto pela reação e que ele não dá nenhum panorama de como que a violência revolucionária ela é um instrumento para levar a cabo essas tarefas. Então, nesse sentido, a gente deve contrapor, sim, essas teses que eram, de fato, contraditórias com as próprias concepções que ele mesmo postulava sobre a Revolução Brasileira e sobre essas tarefas no campo. Porque o texto ele é muito rico nesse sentido, quando a gente vai analisar a nossa formação econômica e tal, e sobre as frentes no campo, mas quando ele vai materializar a luta dessas frentes, ele acaba sucumbindo totalmente ao reformismo. E isso deve ser confrontado. Eu acho que o autor ele também faz uma confusão bem assim tosca entre violência e revolução. Eu acho que ele confunde o que é revolucionário e o que é violento. A reforma que ela é atingida através da violência, ela nem sempre é revolucionária, ela às vezes é só uma reforma que foi atingida através da violência.
como eu tinha dito antes, hoje em dia, quando o MST ou um sindicato rural ou camponeses independentes mesmo vão lá e ocupam essas terras de beira de estrada, reivindicando um pedacinho do latifúndio, normalmente, quando eles conseguem construir um assentamento, como eu tinha dito antes, eles são construídos em lugares inacessíveis, são, tipo, entravados, a produção deles é completamente dependente do latifúndio que eles estão anexados. Então, quando ele confunde esse conteúdo revolucionário com a violência pura e simplesmente como tática reformista, porque existe a violência reformista, que é justamente a violência da burguesia camponesa e dos sem-terras camponeses, que eles estão ali lutando por uma reforma burguesa. Por isso que a gente reivindica a revolução agrária, e não simplesmente a reforma agrária. Porque a reforma agrária, ela acontece dentro de um país semicolonial como o nosso, dentro dos moldes dessa burguesia parasitária. Então, mesmo que essas reformas tenha tática violenta, elas continuam sendo reformas da burguesia degenerada do nosso país. A gente vê que com o aumento da concentração das terras no Brasil, ele se dá quase exclusivamente por meio de forma pré-capitalista de acumulação de capital, né? Então, por meio da acumulação primitiva que separa esse produtor direto dos meios de produção, por meio dessa acumulação capitalista, a reprodução do capital ela aumentaria a produtividade por hectare dessas grandes fazendas, mas o que acontece aqui é o contrário. O que acontece é um recrudescimento, né, dessas formas pré-capitalistas de trabalho no campo, quando ao mínimo sinal de independência dos grandes proprietários de terra, ao invés de se tornar uma grande indústria, no caso do exemplo do próprio livro, uma grande indústria açucareira, uma grande indústria de álcool, na verdade, não, eles continuam sendo latifúndio e, na verdade, adotam formas ainda piores de exploração do trabalho, como a escravidão. Então, acho que, além de tudo aí que o Nathan levantou, é central nesse texto que a gente entenda que o autor fez uma confusão bem tosca entre o que é revolução e o que é violência como tática para se alcançar reformas. Perfeito, e concordando com tudo que você explicitou, Henrique, eu acho também que ele faz uma confusão sobre o que é o caráter econômico da reforma com o caráter político do poder que enseja a revolução agrária, entende? Então, nesse sentido, ele acaba misturando as coisas. Enfim, mesmo que a reforma ela tenha esse caráter e tal, que são dos grupos por direitos democráticos, enfim, os camponeses em si, a questão do poder ela não está subordinada, por assim dizer, justamente a essa concepção reformista, porque a questão reformista levada a cabo no poder é a manutenção da ordem como ela é. Enfim, a tarefa econômica da revolução agrária antifeudal ela está elencada com essa questão da reforma agrária e tal, sobre a distribuição das terras enfim, para os camponeses pobres e para todas as classes que são progressistas no campo, mas a questão do poder ela se subordina ao caráter revolucionário que o proletariado também desempenha. Então você tem que levar muito em consideração que ele tá negligenciando por completo o papel do proletariado nesse sentido e, enfim, acaba subordinando o proletariado a essas questões que são meramente reformistas, no poder também. Acho que a gente pode se encaminhar para o final, né? Já ficou curtinho, mas o texto também é curto. Alguém tem mais alguma consideração? Eu tava pensando sobre essa parada, tipo, que ele fala sobre, economicamente, sobre o desenvolvimento capitalista no campo, tá ligado? Que se dá, tipo, de acordo com ele, da forma pacífica, tipo, tipo assim, reivindicação das massas ante ao Estado
semicolonial. Aí, tipo, por exemplo, a reivindicação das massas ante ao Estado é pela terra. E aí o Estado, conforme ele vai dando essa terra, isso seria, tipo, de fato, um desenvolvimento do capitalismo no Brasil. O capitalismo de Estado e tal. Cara, eu acho que tá até certo essa postulação, tá ligado? Porque o desenvolvimento o desenvolvimento da pequena propriedade rural, ela engendra, sim, as relações capitalistas de produção, saca? E ela engendra, sim, as relações capitalistas de estado de produção, exatamente porque ela lança as bases do próprio socialismo mesmo, tipo, lança as bases da libertação nacional. Só que, tipo, ele erra no sentido de achar que simplesmente com a reivindicação das massas, tá ligado? O Estado semicolonial, que é latifundiário, vai realizar esse desenvolvimento do mercado interno, esse desenvolvimento das relações de propriedade individual no campo e tudo mais, tá ligado? Mas, de fato, é desenvolvimento capitalista. Só que a questão é que ele acaba caindo no nacional-desenvolvimentismo mesmo, tá ligado? Do khrushchevismo lá na década de 60, que era tipo assim, ficar a reboque da pequena burguesia, ficar a reboque das classes progressistas e tal, e exatamente não colocar o proletariado no centro da questão, tá ligado? No centro da revolução e tal, na liderança, tipo, né, como papel principal no palco da luta revolucionária no Brasil, tá ligado? E aí ele acaba caindo no nacional-desenvolvimentismo mesmo, que é aquele khrushchevismo lá do partido na década de 60, tá ligado? Mas a parada muito interessante, assim, que eu achei que ele falou, é quando ele analisou o censo agrário, como vocês falaram, tá ligado? Tipo, que ele analisa o censo agrário e ele meio que faz uma crítica, assim, ao Caio Prado, que o Caio Prado fala que as relações de produção predominantes, elas são assalariadas, saca? E aí ele coloca, né, que, tipo, mesmo quando o censo agrário coloca que determinadas relações de produção é assalariada, na verdade ela é meio assalariada e meio feudal. Tipo assim, a pessoa ela vai lá e faz trabalho gratuito e ela também se dispõe a um determinado emprego que é considerado, tipo, empregado de acordo com é, o critério, né, do censo agrário, tá ligado? E eu achei isso muito interessante. Muito, muito, muito interessante, saca? Porque expõe exatamente a questão que a gente estava discutindo exatamente na última reunião, que era sobre os dados que a gente não possui sobre a realidade agrária no Brasil, tá ligado? Tipo assim, o Henrique comentou aquela parada das terras do latifúndio de 500 hectares para cima, que corresponde a quase metade, praticamente metade das terras no Brasil. Mas eu estava pensando, né, que no Nova Cultura mesmo a gente lançou aquele texto, né, que foi uma pesquisa de campo nossa, da semifeudalidade em Alagoas, que inclusive muitos camaradas aqui leram e tal. É, e nesse texto, né, tá falando sobre como a exploração latifundiária e a propriedade latifundiária no estado do Alagoas, que é um estado no Nordeste, que é um estado, tipo, onde existe o semifeudalismo e tal, ela se dá por meio de minifúndios. Então, tipo assim, por exemplo, tem um minifúndio talvez menor do que 500 hectares, provavelmente menor do que 500 hectares, mas, de fato, ele faz parte de um grande latifúndio no final das contas. Então, tipo, tem, sei lá, 3 grandes donos de terras, por exemplo, com vários minifúndios, com vários lotes de terra separados, mas, na verdade, eles comportam um grande latifúndio. E isso corresponde tanto à produção, no sentido de deixar a terra improdutiva mesmo, de deixar a terra parada, e não ser computada como uma imensa terra que não produz nada, tá ligado? Aí uma outra parada que eu ia falar era sobre essa parada, tipo, de que quando ele analisa a Rússia, tá ligado? Quando ele tenta ver que existe, supostamente, uma diferença
entre a Rússia e o Brasil realmente existe. Tipo, realmente a Rússia era um país imperialista e o Brasil é um país dominado pelo imperialismo, tá ligado? Mas a Rússia quando Lenin formula aquela questão de que a Rússia é o elo fraco do imperialismo, exatamente porque a Rússia era um país dos mais atrasados entre os países imperialistas. A Rússia estava em vias, na Primeira Guerra Mundial, de ser espoliada e ser dominada, se tornar uma semicolônia completamente, né? A Rússia já tinha relações de dependência com a Alemanha, de uma maneira que, tipo assim, a Rússia não tinha nem força para contrapor, né, sua burguesia, a burguesia alemã, o desenvolvimento da realidade agrária pela via prussiana, ela se dava na Rússia, porém, ela nunca se consolidou, né? Existiam os kulaks, né? Mas só que a classe latifundiária, a classe nobre, tá ligado? As terras da igreja e as terras da monarquia eram as terras principais, e os kulaks eram uma forma de economia que existia, e existia numa escala considerável, mas ela ainda não era consolidada. Tipo, a via prussiana ela se deu, mas ela não se consolidou. Tipo, no Japão, tipo, na Espanha, né? Nos outros países de via prussiana, demorou muito tempo para a via prussiana se consolidar, e por muito tempo ainda existiram sobrevivências feudais, tá ligado? No Japão mesmo. Tipo, Lenin, nessa época, falava que a Rússia era feudal militarista, não era à toa, porque a Rússia era um país predominantemente feudal, e o Japão também era um país já imperialista e tal, colonialista mesmo. Havia sido colonialista no passado e estava se tornando um país imperialista, mas era um país feudal. Então, tipo assim, o desenvolvimento pela via prussiana na Rússia, ela não se consolidou, mas ela deu origem à Revolução Proletária, foi o germe da Revolução Proletária, tipo, a forma como ela se baseou no campo e tudo mais, tipo, no sentido de socialismo mesmo, de coletivização da agricultura e tudo mais, depois da divisão de terras e tal, tá ligado? Então, tipo, mesmo quando ele fala que, tipo assim, existe uma diferença na economia brasileira e russa, que tá certo, tá ligado? Apesar de eu ter minhas dúvidas sobre a questão do leste europeu, é, que o leste europeu existiam países imperialistas, mas também eram feudais e eram dependentes da Alemanha e tal. A própria Polônia, tá ligado? Tipo, a própria Tchecoslováquia, tipo assim, não eram países, tipo, que a gente pode dizer que são semicoloniais, eram países imperialistas, mas tinham dependência com a Alemanha de maneira que, tipo assim, era impossível que o feudalismo deixasse de existir, tá ligado? Então, tipo assim, quando ele fala assim, tem uma diferença entre o Brasil e a China, entre o Brasil e a Rússia, no sentido da economia, por causa da semicolonialismo, que impede que o Brasil se desenvolva no sentido capitalista no campo. Ele também está dizendo no sentido de tentar negar o caminho armado, tá ligado? Aí eu ia falar sobre é, os fatores que influenciam no caminho armado, tipo assim, os fatores que influenciam na gente determinar uma determinada localidade no território nacional, onde é mais proveitoso que a gente faça realmente uma luta pelo poder, como o Nathan falou, tipo, realmente não só uma luta econômica e tal, simplesmente pelas necessidades econômicas, tipo terra, ou aumento do salário, ou diminuição da renda, mas a luta pelo poder de fato, tipo assim, que é uma luta liderada pelo proletariado, liderada pelo Partido Comunista, e os elementos, né, que confirmam a necessidade do caminho armado no Brasil são exatamente esses elementos que o próprio Alberto Passos coloca, tá ligado? E outros que são o fato de que o inimigo é forte, o fato de que o inimigo é muito forte nas cidades, a ausência das Forças Armadas do povo, o predomínio da influência norte-americana, que são fatores transitórios, tá ligado? Aí, enfim, tipo, o, o Alberto Paz, ele fala que, é... porra, esqueci o que eu ia falar agora. Enfim, é isso que eu ia falar, tá ligado? Só trazendo um dado para sua fala, Pedro, minifúndio
é uma propriedade de terra, tipo, muito pequena mesmo, tá ligado? Ao contrário do latifúndio, que normalmente se caracteriza por essas propriedades, o latifúndio semi-feudal e o latifúndio feudal, né? Eles caracterizam por essas propriedades com mais de 500 hectares. Aqui no Brasil, e os agricultores familiares normalmente têm terras de 20 a 50 hectares, o minifúndio ele é projetado para ser improdutivo, então esses minifúndios normalmente têm 5, 10 hectares, entendeu? Ele é tipo muito menor que um latifúndio, e como você falou nessa análise de Alagoas, a gente vê que vários minifúndios completamente improdutivos, às vezes que tem, sei lá, meia cabra, tá ligado? E um pouco de cacto, é considerado uma terra de propriedade familiar, quando na verdade não é nem uma terra de propriedade familiar e tampouco a terra do próprio camponês que habita ali num minifúndio improdutivo, né? Então a gente vê que com essa composição de minifúndios improdutivos ou até mesmo de propriedades familiares muito pequenas em forma de assentamento de reforma agrária e tudo mais, a produção dessa galera é completamente sufocada pelos latifúndios em volta, o que obriga a essas pessoas a se sujeitarem às formas de trabalho pré-capitalistas, né? No latifúndio mais próximo deles. Mas era só esse dado mesmo que eu queria trazer, que o disparate não é tão pequeno assim. Tipo, o latifundiário semi-feudal a partir de 500, e o minifúndio é uma terra tão, mas tão improdutiva que ele tem, tipo, 5 hectares só, sabe? Não é... Ele é menor que uma propriedade familiar. Chega a ser menor que uma propriedade familiar. Eu queria comentar também uma questão da fala do Pedro, que, como a gente debateu no último encontro também, e que foi algo que foi explicitado até pelo próprio Alberto Passos, que a questão do poder ela foi para a consolidação da Revolução Burguesa, porque todos os outros caráteres que eram inerentes ao mercantilismo e tal já eram postos. Então ele mostra que um ponto de partida que deu esse salto qualitativo da Revolução Burguesa como um todo e da própria Revolução Industrial foi a questão da tomada do poder, que rompeu com a coação extraeconômica, que era inerente à ordem feudal. Então, a partir do momento que ele negligencia essa tomada de poder, mas dessa vez pelo proletariado, guiando também as outras classes progressistas, ele também negligencia completamente o que vai aniquilar essas relações semi-feudais no campo. Então, acaba sendo até mesmo um erro de análise prática, obviamente, que é em decorrência a todas essas questões conjunturais do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, das teses de 58 e tal, que permeavam no PCB, mas que iam também em contraposição aos próprios postulados corretos que ele mesmo desenvolveu na sua análise histórica e econômica da manutenção e da derrocada do feudalismo e como que isso é dado na perspectiva da Revolução Brasileira. E, nesse sentido, óbvio, convergindo também com a libertação da nação pelo domínio do imperialismo. E a questão de, como a gente estava comentando, como, tipo, o khrushchevismo ele pregava, tipo, uma desconfiança das massas, tá ligado? Que, tipo assim, ele meio que fala que, os esquerdistas e sectários dogmatos, que ele tá querendo dizer, tipo, os 100 militantes do Partido Comunista que romperam e tal, tipo, Pedro Pomar e tal, tudo mais. Ele fala assim, esses caras, eles, como ele diz, superestimam as condições subjetivas das massas do campesinato pobre brasileiro. Nesse sentido, ele subestima as condições subjetivas, né? Aí ele faz, como a gente já falou, um levantamento quantitativo dos números de levantes camponeses. Ele cita o exemplo da China e da Rússia, aponta que o caso do campesinato era consideravelmente distinto, né, dos países, já que o Brasil não tinha passado por tantas importantes experiências de luta no campo, como ele diz.
E isso acaba sendo uma visão unilateral, tá ligado? E, tipo, vários levantes que tiveram na história do Brasil foram camponeses. A gente tá falando década de 60, a gente não tá falando, sei lá, do período colonial do Brasil, a gente tá falando dele analisando a realidade concreta já na década de 60, já no século XX. Então, enfim, várias guerras que tiveram no Brasil, como Canudos e tudo mais, foram guerras camponesas, tá ligado? Isso é tipo assim, apontar exatamente para para a quantidade de vezes que um povo se levantou contra a opressão e exploração e não para a qualidade dessas lutas, falando, mas a China tinha 2.000 anos de lutas camponesas e no Brasil não tem, a gente não tem uma luta camponesa e tal, tá ligado? Tipo, sem conseguir enxergar que vários levantes que tiveram no Brasil foram de conteúdo camponês, mesmo que eles não fossem abertamente pela reforma agrária e tudo mais. Eles acabavam até lutando pela terra mesmo, tá ligado? E isso também é uma tentativa de negar o caráter armado da Revolução Brasileira, tá ligado? E só para deixar registrado, né, a importância de uma análise sistemática, a gente está lidando no nosso grupo de estudos tanto a análise sobre a nossa formação econômica e tal, nessas teses que eram conflitantes no seio do próprio PCB, sobre a nossa própria realidade. Nesse sentido, o Alberto Passos ele desempenhou um papel importante contra as teses de Caio Prado, mas também a gente desenvolve as discussões acerca do balanço histórico dos posicionamentos do partido, e nesse sentido, o eurocomunismo e o apelo ao khrushchevismo em si também é outra questão marcante que também foi um ponto de partida da ruptura e tal, dos desvios do rumo do Partido Comunista do Brasil, da linha revolucionária em si. E nesse sentido a gente vê que mesmo o Alberto Passos, ele fazendo uma análise muito importante, muito maneira mesmo na formação econômica, ele incorria em alguns erros políticos que eram marcantes na própria linha política do partido. Mas aí, enfim, a questão mais fundamental desse texto, né, além do caminho que o Alberto Passos propõe e tal, são as três formas essenciais de luta de classes no campo, que é a luta do campesinato contra as opressões do imperialismo, a luta do campesinato contra as sobrevivências feudais e latifundiárias em segundo lugar, e a luta dos assalariados e semi-assalariados rurais contra os patrões e grandes proprietários de terra, tá ligado? E essa é a análise acertada, e mesmo que ela seja pormenorizada, ela ainda inicial, no sentido de compreender exatamente cada reivindicação de cada tipo de trabalhador agrícola em cada região do Brasil e tudo mais, tá ligado? Mas a questão fundamental é que as três lutas, elas se correspondem com o norte da Revolução Agrária, e dessa maneira a luta camponesa contra o imperialismo e ao mesmo tempo contra o feudalismo e pela melhoria das condições de existência do proletariado rural. E a luta do proletariado rural contra o patronato, detentor das terras, cria condições para a realização da unidade entre a classe operária e o campesinato na luta contra o domínio imperialista e o arcaico feudalismo, tá ligado? E isso, de fato, acontece no Brasil, tá ligado? Tipo assim, existe um germe da Aliança Operária Camponesa. Tipo, a Aliança Operária Camponesa é simplesmente o embrião do Estado de nova democracia, o embrião do próprio Estado de ditadura do proletariado, é o embrião das classes que vão carregar a gente no sentido do progresso, no sentido do futuro mesmo, tá ligado? E aí, esse embrião de Aliança Operária Camponesa, que ele se dá de fato, né, com a existência do Partido Comunista e tudo mais, ele já se dá no Brasil com a união da luta entre o proletariado rural e a luta do camponês sem terra, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, dos frigoríficos agropecuários, tá ligado? Que tem lá os operários que trabalham nos frigoríficos, que se unem à luta dos camponeses sem terra, mas primeiramente
Eles buscam diminuir sua dívida ou então aumentar o salário, essas coisas, no sentido econômico mesmo, saca? No Sul, a gente tem a luta lá dos assalariados lá das empresas de fumo, que são empresas transnacionais, que são empresas diretamente ligadas ao imperialismo, com o campesinato rural mesmo, tipo, que tem em vista a tomada de terras e tudo mais, tá ligado? E mesmo e subjetivamente, dentro do subjetivamente, né, dentro da consciência dos camponeses e tal, dentro dos movimentos democráticos, tipo o MST, Via Campesina e tudo mais, já se fala da Aliança Operária Camponesa, tá ligado? A Aliança Operária Camponesa é, de fato, que, concretamente, nas condições do país semicolonial que a gente se encontra, o germe da libertação nacional, da nova democracia e da história do proletariado, tá ligado? Mas só que, subjetivamente, ela já se encontra várias músicas, tipo, falam sobre a Aliança Operária Camponesa, músicas do MST mesmo e tal, tá ligado? Basicamente, numa aspiração, tipo, de união da luta, não no sentido marxista-leninista de tomada do poder, mas já é um avanço no sentido ideológico, tá ligado? Já é um avanço no sentido até prático, tipo, no que diz respeito à união das duas lutas e tal. Aí era isso que eu ia falar, tá ligado? Basicamente. Acho que pode encaminhar pro final. Então, a questão que a gente tira aqui é que isso é uma questão muito importante, né? A contradição principal, que é entre o imperialismo e a nação, tá ligado? Essa contradição, ela é principal por quê? Porque ela determina, como o presidente Mao Tse-tung fala nas 5 teses, ela determina todas as outras contradições, ela determina até a contradição entre burguesia e proletariado, que é a contradição última do capitalismo e tal. E ela subordina a própria contradição entre, portanto, capitalismo e socialismo no seio da sociedade semicolonial, tá ligado? As lutas proletárias, elas já acabam se dando contra o imperialismo, em defesa das riquezas nacionais e tudo mais, muito mais do que pelo fim do capitalismo, simplesmente. Então, tipo, a luta no campo, ela se dá objetivamente contra o imperialismo, tá ligado? Mesmo que seja simplesmente pela terra, simplesmente pelo aumento dos salários, ou uma luta até que se dá no Brasil hoje. Uma luta aberta contra as transnacionais ou contra os frigoríficos ligados à burguesia burocrática compradora e tal. Então essa luta ela é objetivamente anti-imperialista, tá ligado? Ela busca, tipo, assentar um golpe demolidor na espinha dorsal da dominação imperialista no Brasil, que é a propriedade feudal e semi-feudal da terra, o monopólio da terra e tal. E aí por isso que a contradição principal acaba sendo a contradição entre o imperialismo e a nação, tá ligado? E isso é muito importante ser dito, porque não pode ter, mesmo que a contradição principal entre o imperialismo e a nação, ela se expresse de uma maneira mais profunda, mais violenta e mais encarniçada na contradição entre o camponês pobre sem terra e o latifúndio, ainda assim não pode ter duas contradições principais, tá ligado? Só pode ter uma, tipo, senão não faz sentido ter contradição principal, tá ligado? Nesse sentido que a contradição principal também é importante de ser dito, tá ligado? E também no sentido de que ela determina todas as outras contradições. Até mesmo as contradições ideológicas. Até mesmo as contradições no seio do povo e tudo mais, tá ligado? Mas aí é isso, tipo, encaminhando pro final aí, a conclusão. É isso, então a gente encerra aí mais um encontro do grupo de estudos Pedro Pomar. A gente convida o ouvinte a estar participando dos próximos encontros, que a gente vai continuar levando a cabo os nossos estudos e as nossas investigações sobre a realidade agrária no Brasil. E o próximo encontro a gente estará falando sobre o texto Quilombos e Guerrilhas, no livro Rebeliões da Senzala, do Clóvis Moura. Um abraço aí a todos, obrigado. Boa noite, galera. Valeu aí. Até mais.